participação, a contribuição dela foi fundamental para que o filho fosse assassinado. Sem a participação dela, aquilo não aconteceria. Porque, peço licença aqui pro Leniel para tocar em alguns assuntos mais delicados, mas a criança de 4 anos, ela passava por uma rotina de torturas com aqueles dois. E ela sabia. E ela contribuía para aquilo. De que forma? Então, ela contribuía com a omissão, quando ela poderia, e aí digo mais, não só poderia, ela tinha obrigação de agir. Não é no sentido de, ela deveria ser uma boa mãe, eu não estou questionando isso. Ela é agente garantidor. Exatamente. A lei obriga a agir. Ela tem obrigação legal de dever de cuidado e proteção. Não tem a ver com eu quero ou eu não quero. Eu sou uma boa mãe ou não sou uma boa mãe. Ela tem obrigação legal. E ela não fez. Ela poderia, não só poderia, mas ela deveria evitar aquele resultado. Ela poderia, em qualquer momento, interromper aquela rotina de torturas e o espancamento da criança que o levou à morte. Na verdade, além disso, doutora, isso está claro no processo, né? E é por isso que Monique está sendo responsabilizada nas torturas também. Ela poderia ter evitado, teve inúmeras oportunidades de ter evitado do pior cenário que foi o falecimento do Henri, tá? Há episódios icônicos no processo, dia 2 de fevereiro, dia 12 de fevereiro, né? Inclusive 2 de fevereiro foi o meu aniversário, o Henri passou comigo e depois ele foi agredido. Depois 12 de fevereiro, que foi em todas as emissoras visto meu filho mancando após estar num quarto trancado com um homem e meu filho sai de cueca, né? Uma criança de 4 anos. Quer dizer, que adulto que não é pai, que não é nada, é um namorado, né? Que seja assim, não, mas já constituído como padrasto, né? Ali do meu filho, botado na mesma casa, no mesmo lar, entra num quarto com uma criança de 4 anos, praticamente quase pelado, e meu filho sai mancando. O que houve naquele quarto? Então, nesse sentido, a Monique sabia que o Henri estava sendo agredido e ainda assim, ela vai lá, não presta socorro para o Henri naquele 12 de fevereiro, só presta socorro para o Henri no dia 13 de fevereiro, no dia seguinte, e de uma maneira muito dissimulada, muito mentirosa. Inclusive, para mim, ela fala que o Henri caiu da cama em Bangu, mas ele não fala que foi torturado no dia anterior. Hoje a gente só sabe pelas trocas de mensagem dela com a babá, né? E as conversas dela após. Então, assim, a gente entende muito da Monique hoje, do pós-mortem do Henri, pela investigação, né? Então, nesse sentido, ela teve vários episódios que ela sabia que o Henri estava sendo agredido, que ele foi agredido, e nem assim, ela como mãe, sentimento de mãe, de protetora, de garantidora, ela tirou. Na verdade, ela tirou qualquer possibilidade do Henri de ser protegido. Se ela tivesse falado um ai para mim, eu teria tirado meu filho daquele cenário de agressão. Mas ela teve oportunidade, a mãe dela está classificada como sabia das agressões, a babá também fala que sabia das agressões e está lá classificado porque ela dos cenários de agressões que o Henri participou, e ainda assim, só que todos eles, de uma maneira, viram na Monique como mãe que ela iria tirar o Henri daquele cenário de agressão, e ela não o fez. Então, assim, além da obrigação legal, ela tirou qualquer possibilidade da criança. Inclusive, ela foi, de uma maneira muito simulada, por psicóloga, procurar a psicóloga para tentar ter um álibi, né? Desclassificar o Henri como o que ele estava verbalizando, as ações dele para sair daquele cenário de agressão era uma coisa dele e não uma coisa real. Então ela tirou. Se fosse uma adaptação ali, né? Tipo, a nova casa. Eu sou filho de pais separados, né? Meu pai separado, minha mãe tinha a mesma idade. Inclusive, meu pai sofre até hoje com isso, né? Como se fosse alguma coisa hereditária, alguma coisa que veio de família, esse processo de separação que foi muito, muito parecido. E eu sei o que eu sofri como filho, né? Como filho de pais separados. Eu sei o que é ser um filho de pai separado. E eu falei pra Monique, não vai ser fácil. O Henri, o foco é o Henri. Então, assim, quando eu vejo aquelas cenas, eu falei, cara, vou tentar todo o apoio para essa nova casa, né? Mas eu não sabia que ele tinha um agressor. Ela, na verdade, vendeu o Jairinho, apresentou o Jairinho como médico, né? Jairo, né? Traçar um ser desse no diminutivo, um monstro,